Olá, senhoras e senhores, essa é a segunda parte das minhas recomendações de quarentena. Eu ia fazer tudo em um vídeo só sobre livros, séries e filmes para se entreter e consumir na quarentena, mas acaba que, como sempre, eu acabei falando demais, né? Porque, enfim, né, gente? Vocês me conhecem. Eu resolvi dividir em duas partes. Eu acho que tudo aqui nesse canal eu acabo fazendo em duas partes, 2, 3, 4, 5 partes, né? Então, essa é a segunda parte das minhas recomendações de quarentena. E dessa vez eu vou falar sobre os séries e filmes que eu recomendo vocês assistirem. E principalmente é uma forma de eu falar um pouco sobre as histórias que me marcaram no ano de 2019 e que eu gostaria de recomendar para vocês nesse 2020. Então, bora! Eu não poderia deixar de recomendar um filme que me marcou muito no começo desse ano. É um filme do ano passado, na verdade, mas eu só fui assistir ele no começo desse ano, que é Bacurau, que é um filme brasileiro. Muita gente ficou falando, Bacurau. Gente, realmente, é um filme incrível. Eu quero fazer um vídeo só sobre as alegorias de Bacurau, que eu achei incrível. Eu conversei com algumas pessoas que gostaram do filme e que perceberam algumas mensagens dele, mas que não extraíram todo o significado. Falaram assim, tem algumas coisas que eu não entendi ainda. E eu queria fazer um vídeo só sobre Bacurau, porque eu acho um filme incrível. Não é um filme fácil, não é um filme para criança, não é um filme para adolescente. Mas se você estiver aí de noite, se você morar sozinho ou mora com um outro adulto com você e não tem criança, ou se você quer assistir alguma coisa de noite e que as crianças já estiverem dormindo, Bacurau é um excelente filme. Eu acho que já está em serviços de streaming e, enfim, é uma excelente oportunidade para você valorizar o cinema nacional. Falando em cinema nacional, eu também gosto muito das comédias nacionais, e não só de, sei lá, Minha Mãe é uma Peça, que tem 3 filmes que são mais recentes, mas recentemente eu assisti Caramuru, que é um filme antigo brasileiro, não é muito antigo, né, mas ele é um filme brasileiro de comédia. Eu rachei o bico de dar risada, eu nem lembrava que era tão divertido assim. Avistei no horizonte uma canoa grande como um jacarandá, onde um homem branco viaja por cima d'água atravessando o mar grande. Pelo visto é um navio. Exatamente, excelência, um navio aproxima-se da nossa praia. É mais de que qualidade, nau, bergantinho ou galeão? Não saberia informar. Vela latina, pequeno calado, 21 passos de comprimento. Essa bicha é caravela e é francesa. Vejo que o senhor é um conhecedor. É muitos anos de praia, meu gênio. Então eu recomendo pegar esses filmes mais... O Alto da Compadecida, Caramuru, Lisbela e o Prisioneiro, que também eu considero um dos melhores filmes de comédia que eu já vi. Eu sempre me pelo de dar risada. Você deu sorte que meu marido foi possível. A senhora não me disse que era casada. Você não conhece ele não, ele é tão famoso. Já sei, ele é artista. Não, ele é matador. E, enfim, invistam também em filmes nacionais, tirar um pouco desse estigma que a gente tem de que filmes nacionais não são bons. São bons, sim, e recentemente eu assistindo Bacurau, eu percebi, caramba, como nós temos potencial para não igualar, né? Mas para bater de frente com muita produção estrangeira que tem por aí, né? Ainda quero consumir mais filme nacional, mas tem alguns dramas, porque eu sou um pouco difícil de me segurar na cadeira para assistir alguns filmes de drama, mas eu quero assistir Que Horas Ela Volta, Aquários, filmes brasileiros assim, mas é um pouco difícil eu sentar na cadeira e assistir filmes assim de drama, mas eu quero ver se talvez nessa quarentena eu tomo coragem e vou assistir esses filmes. Voltando a falar sobre distopias, sobre histórias que eu falei um pouco sobre algumas histórias mais distópicas lá nas recomendações de livros, eu vou sugerir um filme que não é lá assim 5 estrelas de qualidade na Netflix, mas é um filme que eu gostei bastante, a sociedade distópica me atraiu bastante, que é Onde Está a Segunda? Que é um filme que eu assisti ano passado e ele se passa em uma sociedade em que é na nossa sociedade, num futuro onde os alimentos transgênicos e tudo mais acabaram causando um grande crescimento nos nascimentos. Então as crianças passaram a nascer em múltiplos, né? Então crianças nos partos nasciam em grupos de 5, grupo de 6, né? E com isso teve um grande crescimento populacional e o governo colocou uma política de que apenas uma criança vai sobreviver nessa sociedade e as outras vão ser meio que congeladas, né?
E a gente acompanha a história de um avô, que é interpretado pelo Willem Dafoe, e que ele precisa esconder que a sua filha, né, teve 7 crianças, 7 gêmeas, e ele não quer que essas crianças passem por essa política. Então ele estabelece um sistema em que cada uma dessas crianças vai crescer, né, se aparecendo na sociedade durante um dia. Então uma delas vai sair na rua na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra até no domingo, né? Cada uma delas são 7, então cada uma delas vai ter um dia específico para sair, para viver na sociedade. Um belo dia, a segunda, cada uma delas tem um nome, né? Cada uma delas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A segunda desaparece e as outras irmãs precisam se juntar para descobrir o que aconteceu com a irmã delas. E a gente vai descobrindo, conforme elas vão descobrindo também, a gente vai descobrindo que a segunda tinha uma vida paralela à das outras irmãs. E que cada uma das irmãs, eu gosto muito desse filme porque é a mesma atriz que interpreta as 7 personagens e cada uma delas tem uma personalidade diferente. Então tem uma que tem desejos mais sexuais mais desenvolvidos, a outra é um pouco mais introvertida, a gente tem uma que é mais porradeira, violenta, a outra que tem mais manejo social. Então é um filme excelente, eu gosto muito, não é assim lá muito recomendado para menores, mas eu gosto muito de Onde Está a Segunda e eu recomendo muito que vocês assistam. Inclusive eu tô com saudade de assistir esse filme e eu acho que eu vou assistir ele de novo nessa quarentena. Oi galera, então como sempre eu acabo percebendo certas coisas depois que eu edito, então eu fico gravando esses áudios, como vocês bem me conhecem. E se minha voz tá um pouco estranha é porque eu estou com o nariz entupido. Eu espero que não seja coronavírus, pelo menos eu acho que não é. Mas vocês vão se habituando à minha voz um pouco anasalada aí pra falar algumas coisas pra vocês, beleza? Beleza. Eu acho que é unanimidade dizer que o filme Parasita, que ganhou o Oscar do ano passado, é um excelente filme com vários questionamentos e, enfim, muito bem feito. Então, eu aconselharia vocês a assistirem esse filme. Infelizmente, eu não sei se ele está disponível na Netflix ou na Amazon ou em algum serviço de streaming. Na verdade, eu acabei vendo ele pela internet e, sinceramente, nem lembro onde foi que eu vi ele. Outro filme muito bom que as pessoas estão recomendando, e eu também recomendo porque eu recentemente assisti, na verdade assisti ele ontem, enquanto eu tô gravando esse áudio, é o filme O Poço, que tá disponível na Netflix. É um filme espanhol, na verdade ele é basco, mas não vamos entrar em detalhes. E ele narra a história de uma espécie de prisão vertical em que as pessoas são obrigadas a comer os restos das pessoas que estão nos andares de cima. Então, se você vive no andar de número 5, por exemplo, você é obrigado a comer os restos da comida do andar número 4, que são os restos do número 3, que são os restos do número 2, e assim vocês já entenderam o conceito. E na verdade tem centenas de andares, então o que acontece é que pessoas lá de baixo acabam não recebendo comida de uma forma adequada, porque as pessoas de cima estão gastando comida demais. E a cada mês as pessoas são mudadas de andar, então a pessoa pode estar no andar de número 3 em um mês e acordar no andar 150 no outro mês e depois voltar para o andar número 2, sabe? É muito instável. E é um excelente filme para se abordar muitos aspectos psicológicos da humanidade e, é claro, também para analisar como a sociedade se comporta em relação ao consumo e muitas coisas que vocês já devem... Enfim, é um filme que tem várias interpretações e é excelente para vocês verem nessa quarentena porque explica muito bem sobre o nosso comportamento consumista nessa época em que, enfim, a gente tem que pensar um pouco mais sobre o que a gente faz ou deixa de fazer nessa época tão difícil. Um outro filme que eu também vou recomendar pra vocês, e na verdade não é um filme tão bom, mas é que ele tem uma premissa muito boa, é um filme chamado Circle, que tá na Netflix. Não confunda com The Circle, que é um reality show, que as pessoas até estão dizendo que é bem bacaninha. Mas Circle é um filme que ele não é dublado, ele só tá legendado, mas ele tem uma ideia bem bacana, que são 50 pessoas, se eu não me engano, que acordam em uma sala e que existe um jogo ali feito por umas setas, que eles não sabem quem está organizando muito bem o jogo, mas eles sabem que a cada tantos
minutos, eles precisam matar uma pessoa dali para que o restante sobreviva, até que só sobre uma pessoa e eles não sabem o que vai acontecer com essa pessoa que sobrar. É um filme que reflete bem sobre o que a gente está passando agora, sobre as pessoas que são mais vulneráveis. Então, às vezes a gente escuta discursos como e as pessoas mais velhas que são mais arriscadas, se a gente expor todo mundo ao vírus, os mais velhos só que vão sofrer, coisas do tipo. A gente escuta coisas muito absurdas nessa época, e sim, eu estou militando sim no meu vídeo, porque afinal o canal é meu, então me desculpa se você se ofende com isso, mas esse filme, ele coloca alguns dedos na ferida acerca disso. Não é um filme extraordinariamente bom, ele, no final dele, tem algumas coisas que eu não gosto muito, eu acho que ali uns 2 ou 3 minutos do final poderiam ser cortados, com toda certeza, mas é um filme que ele tem discussões muito boas no decorrer dele, sobre como as pessoas, mesmo se você colocar 50 pessoas numa sala e uma problemática, elas vão se dividir em partidos e elas são capazes de matar ou morrer por causa daquelas ideias absurdas dele, sabe? Então, eu recomendo, é um filme que eu assisti sem querer, meu pai colocou pra assistir esses dias atrás, eu acabei gostando do filme, acabei me envolvendo, então eu recomendo pra vocês Circle, tá na Netflix. Séries, vamos falar sobre séries agora. Eu já recomendei The Handmaid's Tale, né, que é o conto da Aya, no vídeo sobre livros que eu recomendo para essa quarentena, mas eu vou recomendar de novo aqui a série. São 3 temporadas, não é assim uma série fácil de assistir, uma série linda visualmente, né, mas não é uma série assim fácil de ser assistido, você não vai assistir ela da mesma forma como você assiste Friends, sabe? É uma série densa, e tem algumas cenas assim que não são fáceis psicologicamente de assistir, mas é uma série necessária e principalmente é um grande retrato de como a sociedade é por dentro, sabe? The Handmaid's Tale conta a história de uma sociedade distópica onde um grupo fundamentalista religioso tomou o poder e instituiu uma política de completa submissão das mulheres. Então, as mulheres basicamente só têm 3 papéis, que são de esposas, empregadas ou reprodutoras. E nisso a gente vai acompanhando um pouco da Offred, que ela está em uma posição de reprodutora, ela é uma aia, e ela precisa gerar um filho pela esposa do comandante, né? Então é uma série que ela vai falar vai falar bastante sobre aspectos como estupro, como a violência institucional contra as mulheres, da opressão, a submissão do papel feminino em relação aos comandos masculinos, principalmente no que se refere à religião. Então não é uma série fácil de ser assistida. Eu acho que alguns homens que talvez estejam vendo esse vídeo estão falando, esse é papo de feminista, não sei o quê, mas é uma série necessária pra gente entender o ápice que uma sociedade preconceituosa e fundamentalista pode chegar, e principalmente que existem algumas sociedades no mundo hoje em dia que se comportam daquela forma. Então enfim, é pesado, mas é necessário. Eu vou recomendar Westworld, que no momento tá na 3ª temporada, né? É uma série incrível que fala muito sobre o futuro da inteligência artificial. É bastante fantasiosa, mas ela entra bastante em aspectos de como o que a gente define como alma, como lembrança, o que um robô definiria como alma, como lembrança, como consciência. Então é uma excelente história que ela vai e vem no tempo e nas narrativas, e tem muitas reviravoltas. Você vai desde o começo você vai percebendo que nada daquilo é o que parece, que as pessoas parecem que nem sempre os seres humanos, a gente está sempre habituado em narrativas em que os seres humanos são bonzinhos e os robôs são malvados, como em Exterminador do Futuro, por exemplo. E em Westworld a gente descobre que é justamente o contrário, os seres humanos são grandíssimos desgraçados e os robôs estão adquirindo consciência e sofrendo, tendo reações de sofrimento naquela sociedade. Falei sobre tudo isso, mas não falei sobre o que é a série ainda, né?
Westworld se passa em um parque de diversões que imita um Velho Oeste. Então, as pessoas pagam grandes somas de dinheiro, na verdade, eu acho que, sei lá, $20 mil por dia, para ir naquele parque que é como um Velho Oeste, né? Então, as pessoas têm roupas de Velho Oeste e portam armas e tudo mais. E as pessoas chegam naquele lugar e se divertem como querem, né? Então elas entram em aventuras, se elas querem se tornar bandidos naquele universo, elas se tornam, se elas querem se tornar xerifes, elas se tornam. E o que acontece é que todo esse parque de diversões, ele é povoado por robôs, então as pessoas chegam ali e interagem com os robôs. E os robôs, eles sofrem nesse ambiente, porque eles morrem, eles levam tiros, eles são limpos e ressuscitados e colocados de novo. E o que acontece quando... E eles sempre têm a memória apagada, né? Então o que acontece quando um robô tem lembrança das vidas que ele teve depois que ele foi limpo e colocado de novo no jogo, né? E é o que acontece com a Dolores, que é a personagem principal da série, e também com outra personagem que é a Maeve, e elas vão desenvolvendo o que a gente começa a perceber como consciência, né? É uma série tão boa que a HBO ela nem coloca a série anualmente, ela coloca de 2 em 2 anos. Então a primeira temporada foi em 2016, a segunda em 2018 e agora a terceira em 2020. A HBO vai colocando de 2 em 2 anos para dar tempo de fazer uma coisa bem feita, o que infelizmente eles não fizeram com Game of Thrones, né? Fizeram na última temporada para 6 episódios cagados, mas enfim, eu tenho que superar Game of Thrones, gente, tem que parar de falar mal de Game of Thrones, porque já passou. Mas tá passando agora a terceira temporada, enquanto eu tô gravando esse vídeo já foram 2 episódios dessa nova temporada, que vai ter 8 episódios, então eu recomendo muito vocês correrem atrás do prejuízo, assistirem as 2 primeiras temporadas, todos os episódios que já saiu da terceira e terminar de assistir essa terceira temporada, acompanhar na quarentena, porque é uma excelente série e eu sempre vou falar bem dela. Então, pessoal, na hora de recomendar séries, eu acabei percebendo que eu recomendei muitas, na verdade todas as séries que eu recomendei aqui são da HBO, e as pessoas que não têm HBO Go ou que não são acostumados a assistir coisas da HBO talvez não achem outras séries boas para assistir se eu não recomendar outras coisas. Então eu vou recomendar algumas séries aqui da Netflix. Uma série muito boa que eu já acompanho há algum tempo e, pra falar a verdade, a última temporada eu ainda não assisti, é How to Get Away with Murder. É um nome um pouquinho complicado, mas a tradução livre seria Como Sair Impune de um Assassinato. É uma série que se passa basicamente numa universidade em que 5 estudantes de direito se envolvem numa trama com uma professora deles, que é uma professora excelente, interpretada pela Viola Davis, que é brilhante como sempre, e nessa trama eles acabam se envolvendo num assassinato, a gente não sabe de quem é, a gente vai descobrindo ao longo da história, e essa professora também está envolvida e ela vai tentando livrar eles de todas as evidências. Com o passar da série, com o passar das temporadas, a trama vai ficando cada vez mais complicada, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre segredos daquelas pessoas e, enfim, é uma série que ela te deixa ali na ponta da cadeira do início ao fim. A 4ª temporada, eu me lembro que ela não me atraiu tanto quanto as 3 primeiras. As 3 primeiras temporadas são, assim, de tirar o chapéu, mas é uma série que até hoje eu não vi ela ficando ruim. Sinceramente, a última temporada eu ainda não assisti, mas eu duvido que seja ruim, porque essa série é muito boa, sempre foi muito boa. Então eu recomendo How to Get Away with Murder e está na Netflix. Se você não quer uma coisa muito pesada, você tá afim de algo um pouco mais leve, eu vou recomendar pra você então uma série de stand-ups. Eu sei que é um pouco inusitado, mas no campo da comédia eu sempre gosto de stand-ups, é o meu tipo preferido de comédia. E no caso tem uma série de stand-ups que é em inglês, legendado, mas pra mim, apesar de eu gostar muito dos humoristas brasileiros, eu gosto muito dos stand-ups americanos. E essa série se chama They Ready, é uma série de stand-ups feita pela Tiffany Haddish, que ela é muito famosa no cenário do stand-up americano, mas na verdade ela não apresenta os stand-ups, ela só introduz as comediantes, são 5 episódios, cada um de uma comediante diferente, e são mulheres da comédia que vão lá pra
Enfim, fazer a série stand-up delas é realmente incrível. Eu já assisti umas 2 ou 3 vezes. Eu rio muito, mesmo já sabendo das piadas. E tem questionamentos muito bons. Enfim, stand-up é sempre algo excelente. Ainda no campo da comédia, para vocês aliviarem um pouco a ansiedade de vocês, eu recomendo também na Netflix a série que é meio que um reality show de culinária, que é o Mandou Bem, ou Nailed It, como é em inglês. Ela tem várias versões de vários países, então tem eu já assisti o Mandou Bem original, né, que é o americano, e o Mandou Bem México. Mas eu sei que também tem o Mandou Bem da França, da Alemanha, e eu espero que um dia tenha do Brasil, porque é excelente. É um reality show de culinária em que as pessoas que vão lá precisam fazer bolos de acordo com os modelos lá. Mas são pessoas amadoras, então os bolos saem sempre horríveis, horrorosos. Só que assim, não é a intenção não é fazer uma coisa bem feita, é justamente se divertir com aquelas pessoas. O prêmio é de $10 mil, mas assim, sabe, é pra dar risada, é algo, você vê as pessoas se divertindo fazendo aquilo. As pessoas não tentam puxar os tapetes umas às outras, as pessoas não se ofendem, sabe? É realmente, sabe, pessoas que fazem cagadas na cozinha e vão para um reality show para se divertir. E a apresentadora é a Nicole Byers também, que ela é uma humorista ela é muito simpática, ela é muito bacana. E, enfim, eu recomendo Mandou Bem, que enfim, sempre quando eu tô um pouquinho para baixo, que eu preciso de alguma coisa para animar ou para tirar a minha ansiedade, eu assisto esse reality show e recomendo muito para vocês. Vou recomendar uma série que só tem uma temporada porque acabou de começar, então vou começar por ela. Essa série é justamente His Dark Materials, que é a adaptação da saga literária Fronteiras do Universo. Conta a história de um universo que é dominado por uma instituição religiosa, o magistério, uma espécie de igreja. E neste universo as pessoas têm as suas almas separadas do corpo na forma de um animal. Então a pessoa nasce com a alma do lado de fora do corpo, e conforme essa pessoa cresce, durante a infância e adolescência, a alma da pessoa, aquele animal, pode mudar de forma. Então ele muda para um animal como um rato, depois um gato, um falcão. Ele muda de formato conforme as necessidades e conforme o pensamento e o sentimento da criança naquele momento. E aí, em determinado momento da adolescência, na maturidade, esse animal ele adquire uma forma fixa e fica ali pro resto da vida daquela forma. Então, em determinado momento, sei lá, a alma da pessoa, que chama Daimon, né, se transforma em um cachorro e fixa naquela forma de cachorro e vai ficar como cachorro pro resto da vida. E o magistério, né, que é essa instituição, ele tem uma ideia de que essa alma da pessoa, ela é composta por uma substância que precisa ser separada, um pó, chamado de pó. E aí eles têm uma espécie de cirurgia para separar o pó. Então é uma série que fala bastante sobre a opressão da religião, e é como se fosse uma anti-Crônicas de Nárnia, né? O Philip Pullman, que escreveu Fronteiras do Universo, ele era bastante crítico do C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, e a história ela é muito mais voltada para a revolução contra a opressão da igreja do que Nárnia. Nárnia é muito mais, é uma história quase catequista, né? E His Dark Materials é bem mais revolucionária nesse sentido. A série, que é a adaptação de toda essa história, é com a Daphne King, que vocês devem se lembrar dela. Ela fez a X-23 no filme Logan, né, do Wolverine. É uma excelente atriz, né? E a série também ela tem atores muito bons, como o James McAvoy, que ele aparece em alguns episódios. Faz a Marisa Coulter, que realmente eu não lembro o nome dela. Enfim, eu não vou falar muito sobre a série, mas ela tem, acho que são 8 capítulos. E ela é da BBC, mas ela é distribuída pela HBO e é muito, 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 muito boa. Eu recomendo muito His Dark Materials, e a só abertura dela já é incrível. Então, enfim, sem comentários, assistam His Dark Materials. A última minissérie é provavelmente uma das histórias que mais me marcou. Eu assisti na virada do ano passado para esse ano, que é Years and Years, né, que é uma minissérie britânica. Eu não sei se é da BBC, eu acredito que é da BBC,
da mesma forma que His Dark Materials é feita pela BBC e distribuída pela HBO, e que retrata a nossa sociedade e como ela está caminhando para os próximos anos. Então, Years and Years acompanha a história de uma família, a família Lyons, que é composta por uma avó, né, e os seus netos, né. O filho fez algumas cagadas e meio que desaparece da história, aparece bem brevemente, mas a gente tem os filhos, né, aliás, os netos, né, dessa senhora, e cada um tem a sua vida, tenta levar a sua vida de alguma forma. E essa história, ela se inicia no ano de 2019 e ela avança 15 ou 16 anos no tempo, então ela vai terminar em 2035, basicamente. Então a gente vê em 2019 o surgimento de uma nova figura política que é brilhantemente atuada pela Emma Thompson. E essa personagem política, ela é uma empresária que ela tem alguns discursos um pouco radicais, como um certo personagem político do nosso cenário nacional, e ela tem alguns pensamentos, ela é muito sensacionalista, então ela joga muito com o medo das pessoas, sobre o que as pessoas pensam sobre assuntos extremamente polêmicos, como o aborto, como a sexualidade e tudo mais. Então ela joga, logo a primeira cena já é ela falando que ela não dá a mínima para a questão da guerra no Oriente Médio entre judeus e muçulmanos. Ela não dá a mínima para isso. I know, but I suppose when it comes to Israel and Palestine, I don't give a fuck. But I mean it. Kiev, Yemen, Qatar, I simply do not give a... No. Just stop it! So, ask me about Israel, ask me about Palestine, ask me, and I will tell you, I do not give a... monkeys. But I have got you listening now, haven't I? As pessoas vão começando a votar ela e transformam ela numa deputada, e depois de alguns anos ela entra como senadora. Eu não lembro certinho como que é a política na Inglaterra, a história toda se passa na Inglaterra, e lá pelo penúltimo, são 5 ou 6 episódios na verdade, lá pelo penúltimo ela atinge o nível de primeira-ministra e começa a acontecer coisas horríveis na Inglaterra. E o final da série, cada episódio vai tendo ganchos tão incríveis que você termina o episódio e você já quer ver o outro. É uma série que ela é assim, provavelmente se você pegar ela para assistir de manhã, você termina ela num dia, porque você quer saber como vai terminar aquela história. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhando a tecnologia, como daqui a alguns anos vão existir alguns implantes para o corpo humano, para a tecnologia, e de que existe a tendência de tanto os bancos, nosso sistema financeiro, acontecer um colapso nos próximos anos, e o que vai acontecer com os empregos nesses próximos anos. Então é uma série muito necessária. Eu recomendo Years and Years para você se preparar para o que tá para vir na nossa sociedade nos próximos anos, aí nessa próxima década que a gente tem de 2025, 2030, 2035, né? Porque nós vamos precisar, eu sempre digo isso, a gente vai precisar a partir de agora, dessa quarentena, definir quais são as nossas prioridades. Então é uma série que abriu os meus olhos para muitos aspectos políticos de hoje em dia, e é extremamente necessário. Então eu recomendo muito Years and Years, e enfim, é uma das minhas recomendações de série para essa quarentena. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês acham que eu esqueci alguma coisa, alguma recomendação, coloquem aí nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, coloquem aí o sininho. E também me dê recomendações sobre o que vocês acham que eu deveria assistir durante essa quarentena. Eu estou aberto a recomendações de vocês, e também recomendações de temas para os próximos vídeos. Eu espero estar gravando mais conforme estiver passando esse período, né? Então, por favor, me ajudem aí a produzir conteúdo para vocês, beleza? Então, fiquem seguros na casa de vocês e até mais.